Discussão boa de Orígenes, né? Então, por que ele pensa dessa maneira? Ele pensa na grandeza da alma. A alma é imortal. Se a alma é imortal, então Deus precisa resgatar essa alma, porque se ele não resgatar essa alma, ela vai continuar pecando infinitamente. E o pecado, ele é uma exigência de que Deus tome uma atitude. Por que Deus tem que tomar uma atitude? Porque Deus é moralmente santo e naturalmente justo. Um Deus justo não pode deixar que o pecado aconteça sem que Deus tome uma posição. Isso aí é uma lógica. A alma pecou. Quem criou a alma foi Deus. Deus é justo. Deus precisa resolver o problema que ele criou, criando a alma. Como que Deus vai resolver? Deus resolveu no primeiro momento, encarnando essa turma toda. Provação. Até o dia da vinda de Cristo ao mundo. Cristo veio. E quando Cristo veio, ele veio para resolver o problema, não para piorar. A luz veio ao mundo. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo homem significa todo homem. Evangelho de João, capítulo 1. Ele é a luz verdadeira. Fora dele não tem luz verdadeira. E ele ilumina todo homem que vem ao mundo. Quer dizer que todos terão um encontro com Cristo. Fica tranquilo com isso. E esse encontro com Jesus é um encontro soterológico, salvador. Cristo não encontra você para te condenar. Cristo encontra você para te salvar. O Filho do Homem veio para salvar as almas dos homens e não para destruí-las. Isso aqui é Orígenes puro. Por quê? A sua alma, ela tem uma grandeza tão gigantesca, que o próprio Filho de Deus veio salvar ela. Se ela fosse 1 centavo menos valiosa, ele não vinha. Se ela tivesse 1 milímetro de menor importância, ele não vinha. Agora, quem veio? O próprio Filho de Deus, o próprio Logos, o Criador da casa. É Ele que veio salvar as almas humanas. Essa encarnação de Cristo é essa que vai levantar a tua soterologia. É essa que vai levantar a tua adoração. Essa vai levantar a tua consciência, a maneira de você se relacionar com Deus. Ninguém te prende com um ensinamento desse, mas não tem ninguém que te ameaça com as guienas do inferno, o mármore, né? Não tem um que vai dizer o seguinte: está condenado, vai para o inferno. Não tem um, porque você tem uma cristologia fundamentada na compreensão de Cristo, do Cristo, de quem é o Cristo. Você não é um fundamentalista, porque o fundamentalista, e eu tenho algumas doutrinas comigo que eu sou fundamentalista em algumas doutrinas, mas eu reconheço. Nessa doutrina aqui eu sou dogmático e sou fundamentalista, e eu não vou nem discutir essa doutrina aqui, como a doutrina da Trindade, por exemplo. Eu sou fundamentalista e sou trinitariano e creio assim. Essa aqui eu não abro mão do meu trinitarianismo. Eu creio assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, quando chega em eclesiologia, aí eu já não sou fundamentalista. Não sou. O que é o fundamentalista? Ele pega meia dúzia de texto bíblico, forma uma doutrina e fala: é só essa. Isso é um fundamentalista. Aí ele fala: está na Bíblia. E esse está na Bíblia, está na Bíblia. Só que eu tenho que usar a Bíblia inteira. E a Bíblia inteira, ela tem um ensinamento muito mais abrangente. Muito mais abrangente, mas muito. Você conhece a verdade, o que a verdade faz com você? Vai, não peques mais, você pode ir. Ah, Senhor, eu quero ser o seu seguidor. Segue de longe, pode ir embora. Vai viver tua vida. Eu quero ver que sistema religioso que faz isso. Vai viver tua vida. Não, você vive a tua vida, mas não esquece de vir. Orígenes, ele vai radicalizar o sistema religioso da época. Vai levantar suspeitas contra Orígenes, e tudo porque ele acredita na grandeza da alma humana, em que o próprio Logos se encarnou. Aí ele fala da eficácia, do pé da letra, a eficácia do ministério do Logos. Se é verdade, aí começa Orígenes. Se é verdade que o próprio Deus se encarnou, esquece o resto. Se isso é verdade, que o próprio Deus se encarnou, acabou. Não tem lei, não tem sombra, não tem perdição, não tem mais nada. O próprio Deus tomou a decisão de ele vir resolver o problema de perto, pessoalmente, com as mãos dele, com o sangue dele, com o espírito dele. Aí começa o engrandecimento da doutrina de Orígenes, que deixava os discípulos todos boquiabertos, e ao mesmo tempo deixava
os inimigos de Orígenes mordidos de raiva. Escuta, você está livre. O Logos te encontrou. Ah, e se eu tivesse descido para o Hades? Orígenes dizia claramente: o Logos encarnou e desceu até a mansão dos mortos, e lá libertou as almas que estavam em prisão. Libertou, como dizem as Escrituras. É um ministério para todos, porque a salvação ou o sangue de Cristo não pode perder para o pecado. Não pode, simplesmente não pode. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, por causa dessa doutrina da justificação pela fé, da salvação gratuita, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo perdeu a amizade de todo mundo, até dos apóstolos. Nem os apóstolos queriam andar com o apóstolo Paulo, e nem os crentes das igrejas que o apóstolo Paulo fundava queriam andar com o apóstolo Paulo, porque ele ensinava a salvação gratuita e a justificação em Cristo. Vai, não peques mais, você está livre. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Começaram a acusar o apóstolo Paulo de antinomismo, que é esse ensino: já que eu estou livre, salvo, faço o que eu quero, já que eu não vou ser condenado. Acusaram o apóstolo Paulo de estar pregando a favor do pecado, Romanos capítulo 6. Aí ele disse: então eu vou ter que andar no pecado só porque eu estou livre? E ele tenta argumentar, tenta explicar o que ele entende. Mas quem vai entender o apóstolo Paulo? Quem vai entender? O sacrifício de Cristo é um sacrifício superior ao pecado de Adão. Simples assim. Adão pecou e levou todo mundo para a condenação. Cristo não pecou, morreu e levou muito mais as pessoas à glória, porque além de nos salvar, ainda nos glorifica. E isso aí é algo abrangente. Aí vai consequência do pensamento de Orígenes. Perguntaram: mas e o diabo? Você já perguntou aí, né? Todo mundo é todo mundo. E o diabo? O que sobra para o diabo? A Orígenes fala: pois bem, o diabo é vítima. Bom, o diabo é vítima do pecado, do mal, porque o mal é maior do que o diabo, e o Cristo é maior do que o mal, que é maior do que o diabo, e ele vai converter o diabo também. Lúcifer será salvo no final. Não Lúcifer, né, mas Satanás será salvo. É o Logos tomando conta, não é o diabo, nem o inferno, nem o lago de fogo, e nem o pecado. É o Logos, é o sangue do Cristo abrangendo toda a criação. E é toda a criação em todos os mundos. Não haverá lago de fogo, ou o que a gente entende como lago de fogo literal. Esse lago de fogo literal tem que ser reinterpretado, repensado, porque esse fogo não foi preparado para os homens. Esse fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aí você fala: mas então aí tem uma passagem bíblica aí, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sim, o diabo será lançado lá, mas não é o diabo pessoa. Isso aqui é Orígenes, tá? Não é o diabo pessoa, mas o diabo, obras do diabo. Essas obras do diabo. E o que é o lago de fogo? O lago de fogo é o próprio Cristo. O Cristo é o lago de fogo. É Ele que consome os pecados humanos. É simbólico, não é literal. E se essa passagem do lago de fogo ela é simbólica, o anjo que desceu segurando uma corrente para prender o diabo também é simbólico. E por aí vai. Hoje nós estamos sendo salvos pelo Logos, pela presença de Jesus, pela obra de Jesus, e todo mundo será salvo. Isso é chamado de universalismo. Não dá para dormir com a doutrina dessa. Não dá, porque tem texto nas Escrituras que falam da condenação de Satanás. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos capítulo de número 16, né? Agora será expulso o príncipe desse mundo, porque ele não tem nada comigo. Evangelho de João. Então o diabo, ele tem uma condenação certa, né? Foi lançado no lago de fogo ele e que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. As Escrituras dizem isso. É nessa hora que eu tenho que saber: eu vou ser um fundamentalista ou vou ser um não fundamentalista, um liberal, um platonista. É a hora que você tem que ter a maturidade teológica.
O que é ensino de Orígenes, o que é ensino das Escrituras e o que é dogma da igreja. Porque a igreja vai selecionar algumas passagens e vai levantar essas passagens acima de outras. Isso aí é natural, viu? É comum. Toda a igreja faz isso, todo pregador faz isso. Tem doutrina que gosta mais, tem doutrina que nem toca no assunto. Aí escolhe os textos prediletos. Isso acontece. Aí você tem que ter a tua maturidade para ler as Escrituras e falar: deixa eu tirar a lente de Orígenes, está me atrapalhando, eu não quero ser um originista, deixa eu colocar a minha lente, a minha mesmo. Aí você vai lá e você lê o texto. Aí naquilo você entendeu aquele texto. Só que a tua igreja entende diferente. Aí você fala: deixa eu tirar a lente da minha igreja, para ver como que é isso aqui sem a igreja. Consegue fazer isso? O curso teológico é para isso. O objetivo de fazer um curso de teologia é você servir a igreja, servir a Cristo, mas também aprender sozinho, ou aprender pelas Escrituras. É para isso, para ter maturidade. Chegou lá, entendeu diferente da igreja, o que você faz? Tem que saber aonde você vai passar isso. Que nem eu falei para vocês que eu fiz lá na minha igreja também. Não, isso aqui não dá para passar, tira fora, isso não dá para passar. Só vai saber quem andar comigo. Quem não andar comigo não vai saber. Isso é maturidade. Isso aqui chama-se universalismo. Todo mundo salvo por causa dessa doutrina. Orígenes pagou, né? Não com a vida, mas pagou porque o pessoal realmente condenou ele como herege e ele foi excomungado da comunhão da igreja. E essa excomunhão ela era séria. Não tem salvação para quem foi excomungado. Orígenes não estava nem aí para a excomunhão da igreja. Ele não estava nem aí. Quem vai excomungar Orígenes? Quem? O camarada está ligado diretamente com o Logos, diretamente com Cristo, está escondido em Cristo. Quem vai alcançar? Depois dessa doutrina aqui, tem uma outra mais leve, que é a reinterpretação do universalismo, mais leve. Fala do restauracionismo. Restauracionismo significa o seguinte: não é que todo mundo vai ser salvo em pé de igualdade. Aqueles que forem alcançados por Cristo do lado de cá, estes serão glorificados. Glorificados. Então nós seremos glorificados, fomos alcançados do lado de cá. E os que forem alcançados do lado de lá, porque todos serão alcançados e não vão se perder, eles vão ser restaurados. Só que eles vão ser restaurados para viver aqui na terra. Aqui. Deus vai restaurar a terra com todos os seus recursos naturais. Deus vai tirar o pecado da terra e da natureza humana, e todos os homens e mulheres poderão viver nesse mundo aqui restaurados. Restaurados. Agora nós, que fomos alcançados como primícias, vamos andar de cima, como glorificados. Só que vai ter comunhão direta entre uns e outros. Chama-se restauracionismo. Não é a doutrina de Orígenes, tá bem? Vocês percebem por que os reformadores eles se afastaram dos pais da igreja? Bom, por que os evangélicos se afastam dos pais da igreja? Porque eles se dão a liberdade de um pensamento que a gente não tem essa ousadia. Os pais da igreja tinham ousadia de misturar filosofia com teologia e falar: é isso, é um dogma. A gente não tem essa ousadia. Eles têm um conhecimento que a gente não tem. Os reformadores, quando eles foram fazer o movimento de reforma, eles estabeleceram o seguinte: ó, a Bíblia somente, é só a Bíblia. Está na Bíblia, então a gente pode pensar com largueza, porque está na Bíblia, e a gente pode inclusive fazer teologia sistemática. Agora, vamos para os pais da igreja? Não. Vamos para as lendas? Não. Vamos para a filosofia? Também não. Tem que diferenciar um ensino secular de um ensino teológico. Aí, por isso que nós não somos originistas, né? E eu falo assim, nós genericamente, nós evangélicos, não somos originistas, nós não somos tertulianistas, nós não somos policarpianos, nós não somos agostinianos, mas também não somos luteranos, embora que alguns são calvinistas, mas a maioria de nós se denomina evangélico. Se você é evangélico, por onde você começa a sua teologia? Pelo Evangelho. É ali. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João. Fica ali. Começa pelo Evangelho. Depois que você fundamentar toda a sua teologia nos Evangelhos, aí vai para as cartas de Paulo. O livro de Atos não pode ser utilizado como fundamento doutrinário, tá bem? O livro de Atos não ensina doutrina.
é uma referência, ele embasa, ele propõe, mas ele não ensina doutrina. Aonde que está a doutrina? A doutrina está nas cartas dos apóstolos e no Evangelho, nos 4 Evangelhos, é ali que está. Apocalipse também você não fundamenta a doutrina, porque é um livro simbólico, é um livro parabólico. Você quer uma doutrina, tem que ser preto no branco, é isso aqui, ó. Existem doutrinas que são rudimentares e existem doutrinas que elas são teológicas. Doutrina rudimentar dá para a gente ensinar na escola dominical, todo mundo aprende, é o beabá, bi da Bíblia. Doutrina rudimentar: crê no Senhor Jesus e será salvo, é rudimentar. Arrependa-se e será salvo, é rudimentar. Agora, depois disso, vem as doutrinas mais elaboradas, mais teológicas, e nesse caso vai demorar mais tempo. A sombra de Pedro curou. Está onde? No livro de Atos. Então não é doutrina. Não é doutrina. Não é doutrina. O lenço de Paulo curou. Não é doutrina. Ananias e Safira caíram lá mortos, mas não é doutrina. Não é doutrina. O livro de Atos, ele é um livro histórico, serve como referência, dá um princípio, mas não é doutrina. A doutrina do batismo com o Espírito Santo não vem no livro de Atos dos Apóstolos? Vem? Só é referência. A doutrina do batismo com o Espírito Santo não vem do livro de Atos, vem dos Evangelhos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aonde que está a explicação? Na primeira carta aos Coríntios. É lá que está a explicação. Não é no livro de Atos. Então a gente tem que estudar teologia para isso. Uma hora vocês vão estar ensinando a igreja. Na hora de ensinar, a responsabilidade é essa: vou ensinar uma doutrina. Vamos abrir um espaço aqui para pregação. Vamos deixar para errar na pregação, tá bom? Erra na pregação. Agora não depois vamos falar assim: o irmão ensinou a errar na pregação. Vamos dar tolerância. As pessoas pregam muito e erram bastante na pregação, mas um professor é diferente. O professor vai ter que fundamentar a doutrina de acordo com o contexto inteiro das Escrituras. Começa com os Evangelhos, vai para as cartas do apóstolo Paulo, usa o livro de Atos, porque ele é tão inspirado quanto os outros, mas lembra que uma doutrina do livro de Atos não fundamenta o restante das outras doutrinas. Tem que passar pelo crivo, tá bem? É igual a doutrina dos 1000 anos, aí eu já passo para o Milton, né? É a transição para a escatologia, né? A doutrina dos 1000 anos que está lá no Apocalipse. Sabe aonde que aparece a palavra aí, reinaram com Cristo por 1000 anos? Só no Apocalipse, uma única passagem. Só tem uma passagem de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros, uma única passagem que fala que o reino de Cristo vai durar 1000 anos. Uma. E as outras passagens dizem o quê? Dizem que o reino é eterno. Se o reino é eterno, então ele não dura 1000 anos. Não dura. Ou ele dura 1000 anos ou ele é eterno. O que eu faço então? Eu não posso fundamentar a doutrina no Apocalipse. Eu tenho que ir para as cartas. Eu tenho que ir para o ensino dos Evangelhos. E no ensino do Evangelho: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos há preparado desde a fundação do mundo. É um reino. O reino de Deus está entre vós. É um reino. O meu reino não é desse mundo. É um reino. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a única passagem e colocar no contexto das outras. Eu não tenho que pegar as outras e colocar nesse contexto. Eu tenho que pegar essa daqui e colocar nesse contexto. E olha que eu acredito no milênio, hein? Eu sou milenarista, eu ainda acredito nisso, que vai ter 1000 anos de reino aqui na Terra. Mas eu sei que eu estou cometendo um deslize hermenêutico. Não é assim que se faz hermenêutica. E é aí que a gente perde a Bíblia para muita gente. Legal, né? Bom, maravilha.